Hello people! Domingão, dia 5 de março, estamos aqui para gravar um vídeo excelente, com dicas certeiras para concurso, para advogados também, sobre direito penal. Vamos aqui a um julgado de novembro de 2016, recentíssimo, sobre furto qualificado. O STJ entendeu, referente a furto qualificado dentro do direito penal, que como regra, a aplicação do princípio da insignificância não tem sido aplicado nas hipóteses de furto qualificado. Mariana, bom revê-la. Saudades, hein? Tamo junto, vamos que vamos. Então, nas hipóteses de furto qualificado, não tem se admitido o princípio da insignificância. Isso está no julgado recentíssimo do Superior Tribunal de Justiça, na 5ª turma. Eles decidiram que tem que se analisar a circunstância. E no caso do furto qualificado, há uma maior ofensividade, há uma reprovabilidade da conduta. Por isso eu não vou aplicar em regra. Todavia, eu tenho que considerar as circunstâncias peculiares de cada caso concreto, a maneira, de como que foi o delito. Eu tenho que analisar o quadro completo, uma completude do quadro delitivo. A conduta do agente se representa uma maior reprovabilidade a desautorizar a aplicação do princípio da insignificância. Então esse é um aspecto que a gente viu sobre furto qualificado excelente. Quero comentar também um outro julgado dos STJ, aqui no caso da 5ª turma, que ele fala sobre moeda falsa. O que entendeu o STJ referente à moeda falsa? O que o STJ fala? Ainda que seja apenas uma nota de pequeno valor, eu não vou aplicar esse princípio, porque trata-se de um delito contra a fé pública, havendo interesse estatal na repressão. Então, eu não vou aplicar o princípio da insignificância referente à moeda falsa. Mesmo se for uma moeda de pequeno valor, não vai caber, então, a aplicação desse princípio da insignificância. Por quê? Porque o bem violado, nesse caso, é a fé pública. E a fé pública é um bem intangível e corresponde à confiança que a população deposita na moeda. Então não se trata, assim, de uma mera análise do valor material por ela representado. Ok? Ok. Veja que eu estou analisando aqui alguns julgados dos STJ sobre direito penal. É interessante. E eu falo, assista esse vídeo que eu estou gravando. Se você não puder agora, estiver fazendo alguma coisa, assista depois. Eu vou disponibilizar ele aqui no Face. E assista, porque o que eu vou dizer aqui vai cair nos concursos. São só jurisprudências atualizadas, referente a direito penal. E vamos aqui agora analisar uma jurisprudência de setembro de 2015, falando sobre contrabando. O que o STJ, através da sua 6ª turma, definiu? Que é inaplicável o princípio da insignificância ao crime de contrabando. Uma vez que o bem juridicamente está sendo tutelado ali no crime, nessa proteção referente ao crime de contrabando, vai além do mero valor pecuniário do imposto elidido, certo? Então, no crime de contrabando, vai alcançar também o interesse estatal de impedir a entrada e a comercialização de produtos proibidos em território nacional. Então, eu tenho aqui, certo, um delitivo pluriofensivo. Então, ele vai ofender várias questões jurídicas. Por isso que no crime de contrabando não há aplicabilidade do princípio da insignificância. O caso mais comum que pode cair na prova é o contrabando de cigarros. Então vamos supor, o João foi preso contrabandeando cigarros. O advogado entra com o habeas corpus pedindo a aplicação do princípio da insignificância. A tese, segundo o STJ, não é aplicável, não vai colar. Não vai colar. Ele pode chegar e falar, olha, tem aqui a aplicação, vamos aplicar o princípio da insignificância. No presente caso, não vai colar. O princípio da insignificância, nesse caso, não vai ser aplicado. Não é aplicável. Vamos verificar aqui estelionato contra o INSS. O estelionato previdenciário. E aí? Eu vou aplicar ou não vou aplicar o princípio da insignificância?
que você acha, Alessandra Borges, que está nos acompanhando? Aplica ou não aplica? Então, a jurisprudência não aplica o princípio da insignificância referente ao estelionato previdenciário. Então, se eu tenho o crime de estelionato previdenciário, ou seja, o estelionato contra o INSS, eu não vou aplicar o princípio da insignificância sobre qual argumento? Sobre o argumento de que esse tipo de conduta contribui negativamente com o déficit da Previdência. Ele contribui negativamente com o déficit da Previdência, que já é tão grande, não é verdade? Então, o que se defende aqui? Não obstante ser ínfimo, pode ser um valor pequeno, o valor obtido com o estelionato praticado, se a prática de tal crime se tornar comum, sem qualquer repressão penal da conduta, certamente vai agravar a situação da Previdência. Nós teremos um agravamento. Então, o que se conclui aqui? Se conclui que o elevado grau de reprovabilidade da conduta está prevista, segundo o STF e o STJ. Muito bom, Alessandra Borges, valeu pelo feedback. Continue acompanhando aí. Muito bom receber os feedbacks aí de que os vídeos estão sendo assistidos, né, e está ajudando de alguma forma. E ao mesmo tempo que eu vou gravando, né, tem uma conterrânea minha, que é aqui de Goiânia, que é a Cora Coralina, que ela fala: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. À medida que eu transfiro alguma questão, comentários de jurisprudência, eu também estou reafirmando isso no meu intelecto. Então isso é muito bom e eu amo fazer isso. Então quero fazer isso por muito tempo e futuramente ter uma estrutura de cursos também. Isso é algo que futuramente a gente já estou planejando nesse sentido. Mas muito obrigado pelo feedback. Então, voltando no aspecto que a gente estava falando sobre o princípio da insignificância, da aplicabilidade ou não aplicabilidade do princípio da insignificância em alguns crimes, na questão do estelionato contra o INSS, nós não vamos aplicar. Não vamos aplicar. Meu amigo Diego Rosa, esse cara, eu indico vocês a seguirem esse garoto, que ele é inteligentíssimo. Foi aprovado, né, Diego, no concurso da Polícia Civil. Colega de faculdade, cara inteligentíssimo. Muito bom, valeu por... Tamo animado aí, Diego. Vamos que vamos. Vamos parar não. Então, estamos falando aqui, Diego, sobre o princípio da insignificância. A aplicabilidade ou não aplicabilidade do princípio da insignificância em alguns crimes. Então, a gente acabou de falar que, referente ao estelionato contra o INSS, nós não aplicamos o princípio da insignificância. Por quê? O princípio da insignificância não pode ser aplicado para abrigar uma conduta cuja a lesividade vai transcender, né, o âmbito individual e vai abalar a esfera coletiva. Nesse caso, se vai abalar a esfera coletiva, eu não vou aplicar, eu não vou ter aplicabilidade do princípio da insignificância. Há também o estelionato envolvendo o seguro-desemprego. O estelionato envolvendo o seguro-desemprego, há uma jurisprudência do STF, nesse caso a primeira turma do STF, da primeira turma, onde se definiu que não se aplica o princípio da insignificância para o estelionato envolvendo o seguro-desemprego, considerando que se trata de um bem protegido e de interesse público. Então, considerando que é o interesse público, então o que a gente pode concluir dessa análise referente ao princípio da insignificância? Se eu tenho crimes pluriofensivos, ou crimes que vão transcender a esfera individual, então a regra que nós temos visto é a não aplicabilidade do princípio da insignificância. Então a regra que nós temos visto e vislumbrado é que eu não vou aplicar o princípio da insignificância nesses casos de crimes pluriofensivos, como nós vimos no estelionato contra o INSS, o estelionato envolvendo o seguro-desemprego. Então, se o advogado for utilizar a tese em habeas corpus, um relaxamento de prisão, e utilizar essa questão do crime como se fosse aplicado o princípio de insignificância, não vai colar. Então não vai ter. Outro aspecto também, vamos supor que você tem um provedor clandestino de internet sem fio. Isso está na Lei 9.472, no artigo 183. Então, a pergunta é: o réu que disponibiliza um provedor de internet sem fio, ele pratica atividade clandestina de telecomunicação.
Beleza? Entendeu? Beleza, tranquilo. De modo que a tipicidade da conduta está presente, devendo ser afastada a aplicação do princípio da insignificância, mesmo que no caso concreto a potência fosse inferior a 25 watts, o que é considerado baixa potência nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º da lei. Então é o seguinte, o que eu friso nesse momento? A Lei 9.472, no artigo 183, ela fala justamente da conduta típica, de que o réu vai disponibilizar provedor de internet sem fio. Ou seja, ele pratica atividade clandestina de telecomunicação. Nesse caso não se aplica o princípio da insignificância. Não tem aplicabilidade. Pode colocar lá, tem uma questão, ou então o advogado vai querer que se aplique o princípio da insignificância. Não há aplicabilidade. Não tem nem que se discutir a aplicabilidade ou não. Ou seja, não se aplica. Outro aspecto também que a gente pode considerar já no aspecto do artigo 59 do Código Penal, onde o juiz vai fazer a análise, certo? As condenações anteriores transitadas em julgado não podem ser utilizadas como conduta social desfavorável. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Código Penal, no seu artigo 59, ele fala sobre aquele aspecto subjetivo de análise judicial. E um dos aspectos que vai ser considerado como análise judicial é a conduta social. E o que o STF, através do finado ministro Teori Zavascki, definiu isso no informativo 825 na data de 2016? O que definiu? Que as condenações anteriores transitadas em julgado não podem ser utilizadas como conduta social desfavorável. Eu não posso, certo? Então eu vou olhar lá o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho, no relacionamento com outros indivíduos. Isso está previsto no artigo 59 do Código Penal. Então os antecedentes sociais do réu, ele não se confundem com seus antecedentes criminais. Antecedentes sociais é uma coisa, antecedentes criminais é outra coisa. São circunstâncias totalmente distintas com regramentos próprios. Assim não se mostra, certo? Não se mostra correto o magistrado utilizar as condenações anteriores que já transitaram em julgado como conduta social desfavorável para se levar em consideração a aplicação do artigo 59. Uma outra questão que eu quero ponderar aqui também sobre o aspecto da confissão. Leia, por favor, leia, anote, leia a súmula 545 do STJ. Vou repetir. Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. O que a súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça diz? Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal. Beleza. Vou considerar que você vai ler e vou passar adiante, certo? Agora, um outro aspecto muito interessante que vem versar sobre bons antecedentes não configuram atenuante inominada. Bons antecedentes. Quer dizer, o fato de o réu ter bons antecedentes pode ser considerado como uma atenuante nominada do artigo 66 do Código Penal? É uma pergunta que eu estou te fazendo. Pode? Não, não pode. Não pode. Por quê? Não caracteriza circunstância, né? Não caracteriza atenuância, o relevante valor do crime do artigo 66 do Código Penal, o fato de o condenado possuir bons antecedentes criminais. Por quê? Porque os antecedentes criminais são analisados na primeira fase da dosimetria da pena. O juiz, na primeira fase da dosimetria da pena, é que vai analisar os bons antecedentes criminais. Certo? É na primeira fase, é na fixação da pena base. Ele vai considerar que se trata de uma circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal, da dosimetria da pena. E isso está em uma decisão da 4ª turma do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. E na 6ª turma também tem uma decisão nesse sentido, onde o ministro Sebastião Reis Júnior delineou nesse sentido. Vamos para uma outra dica interessante também do STJ, isso foi na 3ª sessão, falando sobre a execução de pena de multa não paga. Vamos supor, tem uma multa não paga e é isso aí. Barbosa José, opa, muito obrigado aí por estar acompanhando. Muito obrigado, tamo junto. Execução da pena de multa não paga. Então vamos levar em consideração, certo?
uma decisão do STJ da terceira sessão, que virou súmula, inclusive virou súmula, certo? Anota aí, anota essa súmula para você ler depois. A súmula 521 do Superior Tribunal de Justiça. O que a súmula 521 do Superior Tribunal de Justiça vem falando? Ela vem falando que a legitimidade para a execução fiscal de multa pendente de pagamento imposta em sentença condenatória é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública. Então só a Procuradoria da Fazenda Pública é que vai ter legitimidade ativa para executar de forma fiscal a multa que está pendente de pagamento imposta em sentença condenatória. Então é a Fazenda Pública. Se outra pessoa vier para cobrar, vai ser ilegítima, não terá legitimidade para essa cobrança. Isso, então, é um julgado muito recente da terceira sessão que se transformou em uma súmula, que eu friso novamente para você anotar essa súmula, para você ler depois e decorar essa súmula, porque é uma súmula muito importante dentro do direito penal. Passando para um próximo assunto, que ficou bem delineado também no ano de 2015, é a legitimidade do Ministério Público para promover a medida que garanta o pagamento de multa penal. Então, o que ficou definido? Que o Ministério Público tem legitimidade para promover a medida assecuratória que visa a garantia do pagamento da multa imposta por sentença penal condenatória. Então, o Ministério Público é quem tem a legitimidade. Isso, também, se você quiser depois anotar, no informativo 558 do STF, você vai encontrar mais completo, se você quiser ler, se você quiser analisar com uma minúcia e uma perspicácia maior. Por quê? Qual foi a fundamentação do Superior Tribunal de Justiça para ter esse entendimento? É que é certo que com a edição da Lei 9.268, com a edição dessa Lei 9.268, que deu nova redação ao artigo 51 do Código Penal, a legitimidade da cobrança dessa pena de multa passou a ser da Fazenda Pública. No entanto, a pena de multa continua tendo natureza jurídica de sanção penal. E no caso em tela, não se está discutindo a legitimidade do MP, certo? A legitimidade do MP para a cobrança de pena de multa, mas sim para promover a medida assecuratória, a medida que vai providenciar e que vai ser assecuratória e que está assegurada no artigo 142 do Código de Processo Penal e pela própria Constituição Federal, que prevê que o Ministério Público é o titular da ação penal. Então, a Constituição Federal, ela afirma que é o Ministério Público o titular da ação penal. É o próprio Ministério Público, né? Alessandra Borges, muito obrigado por compartilhar o vídeo. Fico muito feliz pela divulgação e pelo feedback. Enquanto não há trânsito em julgado da condenação, a Fazenda Pública não pode tomar qualquer providência relacionada com a cobrança da pena de multa, certo? Então, não houve o trânsito em julgado, então a Fazenda Pública não pode tomar as providências. Isso, Barbosa José, obrigado por compartilhar também o vídeo, é isso aí, feedback muito importante, né? Muito importante, significa que está sendo levado adiante, fico muito feliz, obrigado. A Fazenda Pública não pode tomar qualquer providência relacionada à cobrança da pena de multa enquanto não houver o trânsito em julgado. Ou seja, nós temos aqui essa separação, né? Separação de competências, muito bem vislumbrada e muito bem vista. Vou passar aqui para um próximo tópico, também não menos importante, sobre a extinção da punibilidade, que é independente do adimplemento da pena de multa. Certo? Independente da pena de multa. Eu vou colocar aqui um caso concreto, vou delinear um caso concreto, para você me dizer se o juiz agiu de forma correta. Vamos supor que o João, vou colocar um nome fictício, o João foi condenado a 3 anos de pena privativa de liberdade, certo? Vai ficar 3 anos na cadeia. E foi condenado também a 200 dias de multa. Então ele foi condenado a 3 anos para ficar preso e também a 200 dias multa. Ok. Após ele cumprir integralmente a pena privativa de liberdade, quer dizer, ele ficou os 3 anos preso, ele foi solto, e a Defensoria Pública ela vai lá e peticionou ao juiz requerendo a extinção da punibilidade. Beleza. Então, João, rememorando aqui o que nós falamos, ele foi condenado a 3 anos, cumpriu os 3 anos, certo? Aí, depois de cumprir os 3 anos, a Defensoria Pública, representando o João com a procuração, foi lá e pediu para o juiz extinguir a
né, extinguir a punibilidade. Beleza, a extinção pediu a extinção da punibilidade. O juiz extinguiu a pena privativa de liberdade pelo seu integral cumprimento. O juiz foi lá, acatou o pedido da Defensoria Pública. Todavia, o que o juiz fez? Determinou que fosse oficiada a Procuradoria da Fazenda Pública para cobrar a pena de multa e afirmou que a extinção da punibilidade só poderia ser decretada quando houvesse o pagamento do valor. Aí eu te pergunto, agora eu passo a bola para você. Então, o juiz agiu de forma correta? Agiu de forma correta? E eu pergunto novamente, o inadimplemento da pena de multa vai impedir, vai ser um óbice a extinção da punibilidade, mesmo que já tenha sido cumprida a pena privativa de liberdade ou pena restritiva de direitos? Vai ou não? O que você acha? Vou responder. Não, não pode. Por quê? Porque nos casos em que haja condenação, a pena privativa de liberdade e multa, cumprida a primeira, se você cumpriu então a pena privativa de liberdade ou a restritiva de direitos, certo? Que eventualmente tenha sido substituída, o inadimplemento da sanção pecuniária não pode obstar o reconhecimento da extinção de punibilidade. Nesse presente caso concreto ao qual eu apresentei para você, o juiz não agiu corretamente. Se o João cumpriu a pena restritiva de direitos ou a pena privativa de liberdade, se ele cumpriu ela integralmente e a Defensoria fez o pedido para o juiz declarar e decretar a extinção da punibilidade, se houver penas de multas em aberto, igual os dias multas, 200 dias multa, ele não pode ser o óbice, não pode ser um óbice a extinção da punibilidade. Por quê? Porque a extinção da punibilidade, para que exista a extinção da punibilidade, o requisito é o cumprimento da pena privativa de liberdade ou da restritiva de direitos. Então, se ele cumpriu essas sanções a qual nós estamos falando, o fato do apenado ainda não ter pago a multa não vai interferir na extinção da punibilidade. Certo? Não posso ter um bis in idem ou um óbice nesse aspecto. A pena de multa, ela é uma dívida de valor. Então ela não possui caráter penal, ela sim, a multa possui um caráter extrapenal, de modo que a sua execução é de competência exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública. Isso também está simulado na súmula que eu pedi para você anotar, que é a súmula 521 do STJ. Anota essa súmula 521 do STJ, está simulado. A competência dessa questão de multa, que tem caráter extrapenal, é competência da Procuradoria da Fazenda Pública. E tem um informativo 568 do STJ, na terceira seção, que ele fala: se você cumpre a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, extingue-se a execução penal. E se restar ainda pendente o pagamento de multa, então vamos supor que resta o pagamento de multa, essa deverá ser cobrada pela Fazenda Pública, no juízo competente, tendo-se esgotado, no entanto, a jurisdição criminal. Então, no aspecto prático que eu falei do João, por exemplo, ele já cumpriu a pena restritiva de direitos, ou o João já cumpriu a pena privativa de liberdade, ele não pode ter o óbice da extinção da punibilidade no presente caso. Não posso ter esse óbice. No caso que a Defensoria Pública, então, já colocou aquele pedido para o juiz, ele tem que declarar. Ok? Ok, muito bem. Vamos prosseguindo aqui com mais um tema do direito penal sobre a questão da não continuidade. A não continuidade delitiva entre o crime que está na Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e o crime da Lei de Crimes de Lavagem de Dinheiro. O que fala? O que o STJ definiu? Isso está no informativo, se você quiser anota, está no informativo 569, da sexta turma do STJ. O que ela definiu? Não há continuidade delitiva nos crimes do artigo 6º da Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e também do artigo 1º da Lei dos Crimes de Lavagem de Dinheiro. Por quê? Não incide a regra do crime continuado na hipótese, pois os crimes descritos, na Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, os crimes descritos nessa lei, no artigo 6º, e na lei também de lavagem de dinheiro, não são da mesma espécie. Então não há uma continuidade delitiva. Porque, geralmente, algumas pessoas estavam falando, alguns juristas, que haveria uma continuidade dos delitos. Os delitos iriam continuar. Certo? Então não há, porque são delitos autônomos. Vamos prosseguir com outra dica sobre os efeitos do artigo 92 do Código Penal. O que definiu o STJ através da sua sexta turma em recurso especial? Ele definiu que
os efeitos do artigo 92 do Código Penal não são automáticos. Por quê? Por que o artigo 92, inciso 1 do Código Penal, o que ele fala? Ele prevê como efeito extrapenal específico da condenação a perda do cargo, a perda da função pública ou a perda do mandato eletivo. Só que esses efeitos, segundo o STJ, eles não são automáticos. Não são automáticos. O parágrafo único do artigo 92 do Código Penal, né, segundo prevê ele, e também a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fala que o efeito da perda do cargo não é automático. Ele deve ser motivadamente declarado pela sentença. O juiz, através da sua decisão judicial, ele vai ter que declarar isso, ele vai ter que colocar nos seus motivos e motivar a sua sentença, para que então ocorra a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo. Então, como eu falei, isso está no julgado, num recurso especial do STJ, através da 6ª turma. Então, resumindo, a determinação da perda do cargo público pressupõe fundamentação concreta que justifique o cabimento e necessidade da medida. Então eu tenho que ter o cabimento da medida, eu tenho que falar, o juiz, na verdade, ele tem que falar sobre o cabimento da medida e também sobre a necessidade. Tem que ser uma medida necessária naquele momento. Prosseguindo com outra dica muito interessante de direito penal, o cuidado com a lei de tortura. A lei de tortura. A lei de tortura é uma lei de 97, é a lei 9.455, e nela existe a previsão da perda de cargo como efeito extrapenal específico da condenação. Lê depois essa lei 9.455, que é a lei da tortura. Dá uma lida no artigo 1º, no parágrafo 5º. O que ela vai falar? Que a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então, tem que ter cuidado com essa previsão. Por quê? O STJ entende que na lei de tortura, esse efeito da perda do cargo é automático. Por isso que eu estou falando. Gente, o diálogo sistemático das fontes jurídicas é incrível. Você tem que estudar o direito de forma que ele está sempre dialogando. A jurisprudência está dialogando com a lei. Uma lei fala com outra. Ele está dialogando. Na verdade, quando a gente coloca direito penal, direito processual, direito, legislação penal extravagante, é simplesmente para organização do estudo. É simplesmente para um estudo organizado. É simplesmente para um estudo que fique mais sistemático. Mas você pode ver que no entendimento do STJ, do artigo 92, inciso 1 do Código Penal, ele fala que a perda do cargo, função ou o mandato eletivo não é automático. Mas se for dentro da lei de tortura, vai ser automático. Entendeu? Então, você tem que estar ligado nessas diferenciações. Isso aqui é uma típica questão que vai cair numa prova cedo ou tarde para você falar. E você vai cair no pega se você não estiver ligado, não estiver realmente estudando essas diferenciações. Então, a perda do cargo, da função ou emprego público é efeito automático da condenação pela prática do crime de tortura, não sendo necessária a fundamentação concreta para a sua aplicação. Continuando, o artigo 92 do Código Penal, ele não se aplica ao promotor de justiça condenado. Então não se aplica. Não se aplica. Isso também está numa decisão do STJ da 5ª turma. E gente, o que eu estou notando com essa análise jurisprudencial? Que o Brasil está se tornando um país common law. Ele está se tornando um país jurisprudencial. Ou seja, a jurisprudência está dizendo o que é correto ou não é correto. Não basta o advogado, não basta o jurista, não basta o concurseiro saber mais a letra da lei. Ele tem que saber a jurisprudência. Ele tem que estar ligado nas decisões do STJ, nas decisões do TST, nas decisões do STF. Senão, ele vai fazer um trabalho ruim. Ele vai ter um estudo muito precário, um estudo ruim. Então, vou colocar um caso prático. Imagine que um promotor de justiça, não vou falar o nome, qualquer um, né, ele tem a questão do seu cargo vitalício. Então vamos imaginar que esse promotor foi condenado a 3 anos de reclusão pelo TJ, pelo Tribunal de Justiça, porque ele praticou corrupção passiva, que é um crime contra a administração pública. Aí vem a pergunta: o Tribunal de Justiça vai poder determinar a perda do cargo com base no artigo 92, inciso 1, alinhado do Código Penal, que a gente acabou de ver ali em cima? Vai. A resposta é não. Por quê? O STJ entendeu
que as regras sobre a perda de cargo de perda de cargo de membro do Ministério Público Estadual estão previstas na norma especial. Qual que é? A Lei Orgânica do Ministério Público. A Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Qual que é essa lei? Se quiser anotar, é a Lei 8.625. 8.625 de 93. É a Lei Nacional Orgânica do Ministério Público. Você que quer e almeja Ministério Público, anota essa lei. Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. 8.625, extremamente relevante, extremamente importante. E essa lei dispõe que a perda do referido cargo somente pode ocorrer após o trânsito em julgado de ação civil proposta para esse fim. Apenas após o trânsito em julgado de ação específica para esse fim. Ok? Então vou terminar esse quadro de dicas nesse momento. Depois a gente volta com outras dicas de processo penal. E é isso aí. Vamos juntos estudando, analisando os casos. Agradeço a todos que assistiram, estão assistindo e vão assistir posteriormente. E vamos continuar estudando. Como eu falei, é um diálogo sistemático das fontes jurídicas que é imprescindível para nós concretizarmos e colocarmos o aspecto jurídico dentro das nossas mentes, dentro das nossas petições, dos nossos recursos, dos nossos estudos. Um fraterno abraço, estamos juntos, vamos que vamos, um ótimo domingo a todos.